Meu nome é Yuri Sveibel, mas todo mundo na ECA me chama de Yuyu. Eu tenho 30 anos já. Nasci e cresci em São Paulo sempre. Eu fiz audiovisual na ECA, entrei em 2011. Infância e adolescência, eu era o nerdolas da sala, assim. Na minha escola, tipo, não era de 0 a 10, era A, B, C, D, E. Eu tenho os boletins tudo A lá, orgulho da mãe, assim, tenho guardado até hoje. Então eu era essa pessoa, só que ao mesmo tempo eu tocava o terror, assim, eu já falava muito. Então eu já conversava muito, tinha que me colocar para sentar lá na frente, na sala de aula, que eu atrapalhava todo mundo. E eu jogava bola, que é uma coisa que normalmente a galera que vai melhor, assim, nas notas não faz, né? Então eu era da turma que tirava tudo A, mas também jogava futebol todo dia. Não jogava muito bem, assim, mas gostava de jogar. Pô, uma vez, quando eu era criança, eu caí de bicicleta no Lago do Ibirapuera. Tava aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha. E aí, meu pai me soltou e vai, pedala, Yuri, pedala, freia. E eu não freiei e eu caí no lago. O que me influenciou na minha infância e adolescência a escolher audiovisual, acho que foi muito a profissão do meu pai. E durante muito tempo ele trabalhou como fotógrafo, ele teve outras profissões parecidas, assim, como designer. Hoje em dia ele é professor universitário na SPM. Mas, enfim, meu pai era fotógrafo na época, e aí eu vi ele trabalhando com as câmeras, ele montou um mini estúdio lá em casa, fotografava pessoas, produtos, e aí chegou uma época, assim, quando eu tava no ensino médio, que eu, inclusive, ia para alguns eventos ajudar ele, eu ia meio como assistente de fotógrafo, e eu fui curtindo, assim, mas na real que eu sempre achei que eu fosse ser da área de comunicação, assim, quando eu era um pouco mais novo ainda, eu já queria ser jornalista, e aí fiquei nessa de jornalismo, depois publicidade, porque eu tinha uma amiga na época do ensino fundamental que a gente brincava que a gente ia abrir uma agência, assim, mó loucura. O meu pai já dava aula na SPM nessa época também, então isso também me puxava para esse lado. E aí no ensino médio, uma amigaça minha falava de audiovisual, eu nem sabia que o curso existia, mas aí ela começou a falar desse curso. E eu fui atrás do que era e falei, nossa, é uma coisa que eu muito faria, assim, porque eu achava que era muito abrangente, que poderia me direcionar para várias áreas, eu não queria me fechar muito. Minha principal característica quando criança é que eu era muito comunicativo e muito energizado, digamos assim. Eu não parava quieto, eu tinha múltiplos interesses, gostava de fazer muitas coisas. Então, acho que isso se refletiu na minha vida desde, sei lá, ser o cara que estudava e tirava nota boa, mas gostava muito de esportes. Influenciou também nisso de ter muitas coisas que eu queria fazer da minha vida. E aí eu era uma pessoa comunicativa, escrevia bem, e isso foi me levando para esse lado de talvez fazer alguma coisa a ver com ECA, que eu nem sabia o que era ECA, na verdade, especificamente, né? E aí foi isso, acho que as coisas foram me levando aos poucos, assim. Podia até gostar um pouco de exatas, mas eu era muito mais uma pessoa de humanas, me enchia o saco ficar fazendo muita conta. Tipo, eu gostava de fazer, mas chegava uma hora que eu falava, meu, não quero passar 8 horas do meu dia lidando com isso. E aí comunicação foi se mostrando algo que podia ser também divertido de alguma maneira e que eu realmente ia curtir fazer pelo resto da minha vida. Minha trajetória para entrar na ECA começou no ensino médio, que eu estudava numa escola chamada ETESP. É uma escola pública, existe até hoje. Ela é dentro da FATEC da Tiradentes, ali no centro de São Paulo. Então, eu estudava lá e eu tinha alguns amigos que tinham esse interesse também pela área de comunicação. Então, quando chegou na época do vestibular, assim, a gente ficava conversando ali sobre o que cada um ia prestar. E aí, eu e mais uns 2, 3 amigos, a gente queria ir para a área de comunicação. E aí, foi, na verdade, muito natural. Tinha o lance do meu pai ser fotógrafo, de eu gostar de escrever. Eu já fui decidido que eu queria prestar audiovisual. Aí eu prestei na FUVEST audiovisual. No Enem, na época, não sei como é que é hoje, mas na escolha de curso lá eu coloquei imagem e som na UFSCar, que é tipo audiovisual. E aí eu prestei a SPM também, porque como meu pai era professor, eu já poderia fazer a faculdade na SPM sem pagar. Eu tinha assim na cabeça que eu ia fazer minha faculdade sem ter que pagar para, enfim, não onerar meus pais. Eles já não pagavam a minha escola, porque eu já venho de uma escola pública, e antes da escola pública, no fundamental, eu estudava com bolsa. Então eu queria passar numa faculdade pública. O que foi rolando foi que primeiro eu passei na SPM, que foi o vestibular que saiu o resultado primeiro, me matriculei com bolsa integral, beleza, por causa do meu pai. Aí depois saiu o resultado do Enem, eu passei na UFSCar, fui até São Carlos, fiz a matrícula. Então eu já tinha outros caminhos, assim. E aí quando saiu a FUVEST e eu tinha passado em audiovisual, passei na primeira chamada, eu vim me matricular e meu pai falou, ó, você tem que escolher qual que você vai querer.
E aí, na matrícula, já tinha a galera toda do curso, e na época era uma matrícula presencial que era subindo a rampa do CAC, hoje eu sei que é bem diferente. Então eu já subia a rampa tomando trote, na época o trote não era violento, mas era, sei lá, uma brincadeira a mais do que é hoje, assim, já vem raspando seu cabelo, pintando sua roupa, cortando tudo, você chega lá em cima para assinar um papel, você não tem nem mão sem tinta, assim, era assim mesmo que acontecia. E eu já gostei muito desse clima, assim, que não teve na SPM, tipo, meu pai acho que matriculou, e na UFSCar eu não quis participar da brincadeira, assim, porque, sei lá, eu tava meio, não sei, não tava muito confortável. E eu gostei muito da galera da ECA, eu já tinha conhecido o pessoal na prova específica de audiovisual, que na época tinha, então todo mundo que tava lá, que ia ser da minha sala, eu já conhecia, porque depois da prova específica a gente ia tomar umas e tal, então já conhecia o pessoal. Então foi muito natural falar, não, quero fazer ECA, quero fazer USP, eu morava em São Paulo já, aí eu cancelei as outras duas matrículas e foi isso. Como foi minha entrada na ECA em 2011? Cara, foi muito bom, foi muito legal. Uma sensação incrível. Eu tava me sentindo no lugar certo, na hora certa, uma coisa que eu não tinha tido em outros lugares pelos quais eu passei. Eu tinha gostado muito da minha escola, mas não foi a mesma coisa que estar na ECA. Na matrícula mesmo, já me abordaram perguntando se eu jogava alguma coisa. Eu falei que eu gostava muito de esportes, e aí já peguei o contato do DM do Futecampo, como que ele chamava na época? Rafa. Já peguei o contato do Rafa, ele já me chamou para um treino. Então, antes de qualquer aula na ECA, eu já fui treinar com a família. Não cortem essa parte. Eu fui treinar, nem era no CP o treino, porque os campos estavam fechados. E aí é isso que eu falei também, eu já conheci o pessoal da minha sala por causa da prova específica de audiovisual, que depois da prova ia todo mundo para um rolê numa república, na verdade, a gente passava a tarde bebendo depois da prova. Então eu já conheci o pessoal e já comecei a me animar. E aí o curso começou e era o que eu esperava, assim, isso eu acho que foi uma coisa que foi muito importante. A expectativa que eu tinha sobre o curso de audiovisual, ela foi atendida. Claro, nem toda aula era exatamente o que eu queria, nem toda aula eu gostava, nem toda aula eu achava boa, mas o curso em si, no geral, foi o que eu queria que ele fosse. Que era um curso bastante prático, um curso bastante mão na massa, um curso que você podia pirar, assim, tinham coisas técnicas, claro, que você tem que seguir quando você vai fazer um curta, quando você está estudando cinema, quando você está estudando televisão, mas você pode, na verdade, fazer o que você quiser. Tem algumas regras ali, mas a liberdade criativa que os professores davam na minha época era muito grande. Foi ótimo, a minha entrada no curso foi perfeita, assim. Eu participei de uma entidade só, que foi a ECA Atlética, mas foi intenso. Eu entrei em 2016 como DM do Futecampo, e aí, só que eu não era só o DM do time, eu comecei já a me envolver com as atividades que a Atlética fazia, eu comecei a gostar disso, de ajudar nos eventos e curtir fazer um bar numa festa, porque, enfim, você vê que você vai conhecendo mais gente, que vai sendo legal. E aí eu fiquei para a gestão seguinte, que foi a gestão 28. Manda aí. A gestão 28 aqui para vocês. A melhor de todas. Então tá aqui. Fevereiros em 2017. Fui o diretor-geral de esportes com foco no Juca. E aí era todo final de semana, na verdade todo dia, trabalhando para a Atlética também. Eu era efetivado na época. E aí dando migué para fazer as coisas da Atlética. Porque tinha evento quase toda semana, tinha ou alguma festa, ou alguma coisa do esportivo, ou alguma coisa que a gente estava planejando, então era bem pegado mesmo, e o Juca tinha reunião toda semana, toda terça-feira à noite, presencialmente, meia-noite na Belas Artes. Tinha isso também, tinha essa função para ir sempre, para cumprir, e eu ia toda semana, meia-noite lá, com a Gabi Nogueira, que é amigaça minha até hoje, ela era presidente. Íamos nós dois, outras pessoas da ECA também para participar da reunião. Então foi bastante intenso, foi um ano que assim, nossa, não fiz, esses 2 anos, assim, que eu contei aqui, eu não fiz mais nada a não ser as coisas do time, praticamente. Era do nível perder aniversário de gente da família e tudo mais. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei para gestão do Juca 2018. Eu entrei na LAACA, que aí não é uma entidade de cana, mas, enfim, entrei por causa da Atlética lá. E aí eu fiz o Juca 2018 como diretor-geral de esportes do Juca inteiro. Foi um Juca em São Carlos, foi legal pra caramba. E aí é um pouco mais fácil que ser da Atlética, porque você tem menos obrigações ao longo do ano, mas quando chega ali, faltando uns 2 meses pro Juca, eu inclusive me demiti do meu trabalho, não só por causa disso, mas já tava de saco cheio, falei, não, vou unir o útil ao agradável, me demiti, e era só Juca o dia inteiro, assim, de quando eu acordava até eu ir dormir, era só resolvendo coisa do Juca. Porque é muita coisa também para fazer. Aí dos times que eu participei, eu fui num treino do Futecampo antes mesmo de ir numa aula, assim, na semana de matrícula, na semana dos bichos, eu já tava indo treinar
futebol de campo. Gostei muito do time, fiquei nele. Participei do Bichos de Futsal, não teve time da ECA de futecampo no meu ano, mas participei do Bichos de Futsal, me chamaram para treinar futsal e eu não fui no começo, então eu fiquei só treinando futecampo. Aí lá por 2014, o técnico do futecampo e do futsal era a mesma pessoa, era o Blanca, que ele foi técnico nosso durante muitos anos. E ele falou, pô, você não quer treinar o futsal? O treino era meio um seguido do outro, assim, terminava do campo, tinha o do futsal ali no CP. E aí eu fui para um treino do futsal, eu tinha chuteira, às vezes eu jogava, e aí eu gostei e comecei a treinar sempre futsal. Então eu fiquei nos 2 times todo esse tempo depois. E aí em 2018, quando eu entreguei meu TCC, em julho de 2018, eu fui cumprir uma promessa que eu tinha feito para alguns amigos que eram do atletismo, de que eu ia correr pela ECA num bife. E aí eu comecei a treinar atletismo só para correr aquele bife de 2018, só que eu não parei mais. Então eu fiquei em 3 times. E aí eu fui nessas até ano passado, até 2022. Então eu participei dos 3 times aí. Um momento muito marcante, que vai ser inesquecível, mas que ele é um pouco nojento, foi no Juca 2022. Eu não tinha dormido a primeira noite e eu jogava na época ainda, então eu tinha jogado praticamente virado a primeira noite e não foi porque eu quis, foi porque estava muito alto o som da casinha da breja e entrava muito no quarto da família. Colocaram a família, tipo, de frente para a casinha da breja. Então eu tinha jogado quase virado, enfim, ia jogar de novo no segundo dia. Falei, cara, não tem condições de jogar nesse estado, tipo, 2 dias virado, assim, eu nem tava bebendo direito para poder jogar direito. Aí eu falei, preciso dormir. Tava o som muito alto. E aí eu falei, vou arranjar outro quarto para dormir de outro time. Peguei meu colchão, meu cobertor, meu travesseiro e fui abrindo os quartos masculinos que tinham ali dos outros times. Eu abri o quarto do handball masculino e tinha bem um lugarzinho ali para dormir. Eu falei, é aqui, os caras me conhecem, não vai ter problema nenhum, eles vão acordar, vão me ver aqui, não vão entender nada e tudo bem. Botei meu colchão e dormi. E eu até fui com meu celular também. Então eu olhei, já eram, sei lá, umas 5:30 da manhã, assim. Falei, nossa, beleza, dá pra dormir até umas 10, vou estar bem pra jogar amanhã. Eu acordo sentindo uma coisa no meu braço, assim. Quando eu olhei, tinha um menino que tava do meu lado, que chama Joyner. Hoje ele é vice-presidente da ECA Atlética. Ele tava vomitando em mim, ele tava passando super mal, ele era bicho, eu não conhecia ele, não fazia ideia de quem era. Ele tava vomitando em mim inteiro, assim. E aí eu comecei a gritar, ele começou a gritar, e eu tirei ele do quarto, fui acudir ele, o time inteiro acordou e não entendendo nada. Eu, que não sou do time, tava no quarto do handball masculino, todo vomitado, o bicho lá do time vomitando. Aí eu simplesmente fiquei de cueca e fui até o banheiro do alojamento tomar um banho, triste. Tomei meu banho e depois só falei pro Joyner, olha, minhas coisas aqui eu não tenho condições. Ele vomitou no meu colchão, ele vomitou muito, gente. Vocês não tem... E tava meio roxo, acho que ele tinha tomado catuaba, assim. Aí eu falei pro Joyner, ó, minhas coisas aqui estão sem condições, meu colchão, meu travesseiro, minha coberta. Em São Paulo eu vou comprar outro, te mando a conta. Beleza? Ele, beleza. E aí eu não tinha onde dormir. Aí eu dormi cada noite numa cama, esse inter, aí fui encontrando lá de amigos e tal. Tipo, pegando o colchão do cara do meu time que não ia dormir mais. Amigo que falava, ó, tem um lugar aqui, dorme. Fui o resto do Juca inteiro assim. E foi isso, eu fui vomitado no meu 12º ano de ECA no Inter. Um outro momento muito marcante pra mim na ECA foi quando a gente foi terceiro lugar geral no Juca 2017, que eu era o DG da ECA Atlética, e a gente dependia de um resultado que não era nosso, assim, a gente fez as contas lá e a gente precisava que a Metodista ganhasse da Grifo no handball masculino, isso garantia o nosso terceiro lugar geral, que a gente não pegava pódio no Juca, sei lá, desde 2013 ou 2014. E aí fomos eu, a Gabi Nogueira, que era a presidente da gestão, o Brafa, que era o financeiro, e o Sanzovo, que ele era novinho do ofício. A gente foi lá assistir o jogo do handball masculino, a final, e aí a Metodista tava perdendo e virou o jogo no final. Eles tinham um goleiro que era muito bom, que pegou uma bola e fez um gol, assim, o cara era sensacional. Chamava Roney. E aí, quando a gente ganhou, a gente se abraçou ali, a gente tava no meio da torcida Metodista, a gente chorando e tal, foi um grande momento. Que hoje acho que a gente consegue pegar o pódio, porque, enfim, o Mackenzie saiu, voltou, o Juca mudou um pouco o nível técnico, mas na época tinha o Mackenzie, a Casper e a Grifo sendo muito bons. E a gente conseguiu terminar na frente da Casper graças a esse resultado. E aos nossos times também, que tinham pontuado bem. O que eu fiz durante a minha experiência cana, que todo mundo tem que fazer, é participar de alguma coisa fora da sala de aula. Eu acho que deve ser uma resposta que vocês escutam muito aqui no Memórias Ecanas, porque a maioria das pessoas que vêm fogem desse padrão de só vir para aula. Mas é isso, aproveitem que a ECA tem um espaço, uma galera que quer fazer muito mais do que só estudar. É importante vir para aula? Com certeza. Venham para as aulas também. Às vezes não. Não, mentira. Venham para as aulas, é importante. Mas não venham só para aula e depois, sabe, pega e vai para sua casa.
a gente tá aqui para estudar, mas a gente tá aqui para conhecer gente, fazer amigos, fazer outros projetos muito maiores. Eu fui da ECA Atlética, então sou suspeito para falar, achei muito legal. Mas assim, se tem uma empresa júnior e é isso que te move, vai fazer parte da empresa júnior. Se o seu negócio é cultura e extensão, tem o Rigir, tem Rosa dos Ventos, tu gosta de fazer barulho e bagunça, vai pra Batereca. Se mete em alguma coisa que não seja só estudar, porque foi assim que eu conheci todos os meus amigos de ECA e foi assim que eu fiz, inclusive, sei lá, contatos profissionais, sabe? É uma coisa que você faz um networking que é muito importante e que, se você ficar vindo só para estudar, você vai fazer uma coisa que todo mundo faz em qualquer faculdade. O que eu fiz e me arrependi, essa é uma pergunta fácil, foi demorar muito para me formar. Porque assim, aqui na ECA acho que a gente já leva mais tempo do que deveria para se formar, é normal e tudo bem. Faz parte de uma cultura ecana, assim, ninguém forma nos 4 anos do curso, ou 5, dependendo do curso, a gente fica 5, 6 anos, né? Mas eu levei 7 anos e meio, então foi um pouco a mais. E aí, tipo, eu fiquei enrolando só com o TCC. E aí, chegou uma hora que eu não tinha mais nem estrutura para começar um TCC. Esse virou o problema. Como é que eu vou fazer um TCC se eu já tô tão longe, assim, da comunidade acadêmica estudantil, assim, eu tava na ECA para jogar bola, não tava mais nesse pique de estudar, e pro TCC você tem que estar com um fôlego para sentar lá, estudar um tema e escrever 60, 70 páginas. Então eu me compliquei mais do que eu deveria com isso, assim, eu teria me formado antes. Acho que essa é uma dica aí, não levem 7 anos e meio para se formar. Como o esporte marcou minha trajetória na ECA, marcou muito, acho que eu fui com certeza em mais treinos e jogos do que em aulas, e é o que eu ia na aula, hein? Fui em bastante aula também. E a V tem muita aula para se fazer, é meio integral o curso. Basicamente, sim, eu sempre gostei muito de esporte desde criancinha. Meus pais sempre me incentivaram muito, então eu sempre pratiquei esportes a vida inteira. E quando eu entrei na faculdade, eu já sabia o que era o Juca, porque eu tinha visto um vídeo que era uma reportagem, acho que do Kibiloco. Enfim, vocês nem sabem o que é isso. Ele fez uma reportagem do Juca meio que zoando. Foi um repórter lá que ele mandou, vamos entrevistar os futuros comunicadores do país para ver o que eles pensam. E só saiu atrocidade, todo mundo bebaço ali e tal. Eu falei, nossa, que legal. Quero um dia ir nisso. E aí, quando eu entrei na ECA, eu já sabia que existia o Juca, eu já sabia que existia essa possibilidade de você jogar um esporte na sua faculdade. Então, eu já fui direto atrás da Atlética para jogar futebol. E aí foi isso, eu joguei futebol de campo na ECA de 2011 a 2022, futsal de 2014 a 2022, e aí eu corri pelo atletismo de 2018 a 2022 também. Então só foi aumentando, assim, o número de aulas que eu ia diminuindo, mas o número de treinos que eu ia aumentava. Acho que chegou no final da minha trajetória na ECA, eu fazia de atletismo 4 treinos, de futsal de campo, mas eu fazia uns 7, 8 treinos por semana, fora jogos e competições no final de semana. Basicamente, sim, o esporte sempre fez muito parte da minha vida, mas na ECA, acho que foi o que eu mais fiz. E aí fiz parte da Atlética, então ia ver muito jogo de outras pessoas, dos meus amigos, da galera da minha gestão. Então é isso, vivi intensamente o esporte universitário. Pessoas marcantes na minha trajetória, olha, tem algumas, muitas. Todas as pessoas que eu namorei fizeram ECA, inclusive a minha namorada atual, a Luana. Um beijo. Te amo. Eu tô há 2 anos já com ela. Meus melhores amigos todos são da ECA. Então, por exemplo, ontem mesmo eu fui jantar com a Gabi Nogueira, que foi a presidente da minha gestão, e com a Paula Thieme, que foi a presidente da gestão anterior da Atlética, da gestão 27. A gente janta todo mês juntos. A gente tem um grupo chamado PGY, que a gente passa o dia fofocando sobre a vida até hoje. O Brafa é um dos meus melhores amigos, e a gente se conheceu na ECA Atlética e depois no atletismo. E sei lá, a gente viajou juntos no feriado agora. A gente foi pro bife, mas eu fui com ele, assim, é um cara que eu vejo também quase toda semana. O pessoal da família futsal aí, putz, se eu for citar só um ou dois, é impossível. Aí da família futsal é realmente uma família. Tem uns 30, 40 caras que são muito meus amigos e com quem eu fico falando direto. O meu WhatsApp é sempre com eles. Quando eu preciso de ajuda, eu vou falar com eles. Quando alguma coisa profissional que eu preciso de uma dica, eu vou falar com eles. Quando, sei lá, eu mudei o cara com quem eu corto meu cabelo, eu falei com o cara da família futsal, com o Kiki. Falei, Kiki, onde você tá cortando seu cabelo? Eu preciso cortar em outro lugar, me dá uma indicação. E aí, é isso, sabe? São as pessoas que permeiam minha vida inteira. Tem muita gente mesmo, assim, marcante na ECA. E que vão me marcar pro resto da vida. O que mudou no perfil do Ecano? Acho que 2 coisas. Teve um perfil socioeconômico, que mudou para melhor, no sentido de que a universidade pública está cumprindo mais a sua função, com certeza. Quando eu entrei em 2011, era muito mais gente de escola particular. Por exemplo, na minha sala de audiovisual, eu entravam 35 pessoas, tinham 8 que eram do Santa Cruz, da mesma sala do Santa Cruz.
E aí, de escola pública, que não era ETEC, acho que tinham 2 pessoas. E aí, se pegasse quem veio de ETEC, aí subia para, 5 pessoas de escola pública numa sala de audiovisual, que era um curso super concorrido, não sei como que tá hoje. E aí, hoje em dia, ações afirmativas em geral colocam 50% das pessoas nas vagas aqui dentro. E isso é muito melhor e tem que aumentar. Então, eu vejo essa mudança. Tem muito mais gente preta, muito mais gente de escola pública estudando na ECA. Aí, saindo do perfil socioeconômico, acho que tem um perfil geracional, que é muito diferente. Vocês são muito diferentes das pessoas que eu conheci aqui quando eu entrei. Tipo, literalmente, a geração andou, assim. Pessoas que eu conhecia aqui eram muito mais desconectadas. Quando eu entrei, não tinha linha amarela. A gente não usava WhatsApp, a gente usava SMS. A minha sala teve comunidade no Orkut. Então, era outro jeito de você ver a vida. Você escolhia mais quando você ia estar conectado. Era quando você estava num computador com internet na sua casa ou aqui numa sala, num dos laboratórios, que todo prédio tem uma sala com computador. E aí, hoje em dia, não. Vocês já entram muito conectados e muito plugados e muito querendo fazer as coisas e muito donos de si mesmos e achando que sabem de tudo. E acho que é uma coisa que todo adolescente tem um pouco, mas nas gerações atuais isso é muito mais sensível, assim. Ao mesmo tempo, vocês sofrem um processo de regressão de tudo isso e de entender como que é o mundo adulto de outra forma, assim. Eu percebo isso também no mercado de trabalho, assim, as pessoas que entram no meu trampo e vão ser, sei lá, meus estagiários, vão entrando ali, também é totalmente diferente, assim, a galera era mais lenta, mas é uma lentidão boa, assim, acho que era mais calma, eram outros tempos, assim, o mundo andou muito nesses 12 anos, e isso refletiu nas pessoas que entram aqui na ECA. Qual a importância do Juca e do Bife na minha história na ECA? Olha, acho que dos dois em geral, porque são os dois principais momentos esportivos para quem joga no esporte universitário. Passava o ano inteiro treinando para jogar o Juca e para jogar o Bife. Eram os dois grandes momentos, assim. É quando você joga com muita torcida. No Juca e no Bife tem a torcida inteira, tem a bateria. É muita gente ali, você joga por seus amigos e tá todo mundo junto, dormindo juntos 4 dias e curtindo e tem festa. Acho que essa é a importância esportivamente, mas na vida de forma geral, principalmente o Juca, né? Porque eu nunca fiz um bife. O bife eu só ia pra curtir, assim. Mas o Juca, eu fiz 3 Jucas. 2 como Eca Atlética e um como Laca. Foi, assim, o grande momento profissional da minha vida. Acho que dá pra falar assim mesmo. Apesar de não ser algo que eu recebesse pra fazer, era voluntário. Eu recebia VIP pra festa e eu aproveitava bastante, né, o meu pseudo pagamento ali que o Juca dava, mas era uma responsabilidade imensa, assim, eram mais de 1.000 atletas, acho que 1.500 atletas quando eu fiz o Juca, e o público era umas 7.000 pessoas, era maior do que é hoje. E tudo isso estava na mão de 7 pessoas que estão ali na diretoria da ECA. Você, como ECA Atlética, você está fazendo o Inter para as 400, 500 pessoas que iam com a ECA na época. E aí eu era o diretor-geral de esportes, então todo atleta da ECA era responsabilidade minha também. E eram, sei lá, 200 atletas, 250 atletas. Só fui ter responsabilidades desse tamanho no meu trabalho muito depois, assim. Então, por mais que eu já fosse efetivado no meu trampo, eu fazia coisas menores, assim, não chegava nesse tamanho de fazer um evento para tanta gente. Então foi muito importante para eu ter esse senso de responsabilidade mesmo e aprender a me virar, assim, o trampo que eu faço hoje, que é de produtor, ele tem muito a ver com o que eu fiz no Juca, que era um trampo de produção também, que é diferente, hoje eu faço produção televisiva, produção audiovisual, e lá no Juca era a produção de um evento, produção esportiva, principalmente. Mas é algo que anda lado a lado, assim. Então foi importante para minha vida pessoal e profissional, pra caramba. A importância da quibe e da prainha na minha trajetória cana, acho que vou falar principalmente da prainha, assim, porque a quibe, eu deixei de ir muito na quibe, principalmente porque os meus times treinavam de quinta à noite, e na época o CP tinha treino até 11, 11 e meia, tipo, a gente chamava de horário estendido. Então a gente saía do treino e aí ou a gente ia para casa ou a gente ia muito beber na Pizzaria Europa com o seu Cício. Mas a prainha em si, acho que foi um lugar que eu conheci já no dia da matrícula, que aí os meus veteranos me levaram para lá, assim, depois que a gente fez a matrícula no CAC. E aí já conheci aquele espaço que é cheio de banco, uma praça gigantesca, onde ela era aberta e hoje voltou a ser. E você pode só sentar ali e bater um papo com alguém. Numa festa onde você pode sentar e paquerar alguém. É um lugar onde você pode fazer um trabalho, às vezes, sabe? Senta ali, fica fazendo um trabalho da faculdade. Encontra a galera. Acho que é importante ter a prainha porque ela junta os decanos de todos os cursos ali. Não necessariamente exigindo que eles façam parte de alguma entidade. Onde você, do nada, vai, sei lá, eu não fumo, mas quem fuma vai pedir um cigarro e aí tá falando com uma pessoa de outro curso.
Ou, vai, eu bebo, então eu vou lá, vou ver o que a pessoa tá tomando, você começa a trocar uma ideia, quando você vê, você virou amigo. Ou só ver uma galera que você não conhece, que você acha super estranho, tipo, sei lá, o pessoal do Canil, que é super estranho pra mim, você fala, nossa, esse pessoal do Canil. E aí quando você vê, eles são mó legais, e é porque você conheceu eles na prainha ali, trocando uma ideia, tomando uma cerveja, ou comendo um salgado, e é isso, acho que a prainha une os ecanos, defendam a prainha pra sempre. E algumas kibs que eu fui rolaram coisas legais. Aí teve uma que foi em 2013, a ECA tava em greve, não só a ECA, acho que a USP tava em greve, assim, por melhores condições de ensino, enfim, acho que motivos parecidos com os que vocês têm na greve que tava rolando agora. E aí eu tava lá numa kibe, tomando uma cerveja com os meus amigos, e era uma galera que era de PP, né? Eu fiz audiovisual, mas eu tava tomando uma breja com eles, porque eu fazia todas as minhas optativas em publicidade. E aí uma menina lá virou e falou, meu, o relógio tá aberto, vamos lá subir no relógio? Porque eu não sei se vocês sabiam, dá pra subir no relógio da Praça do Relógio, ele tem uma escada dentro dele, só que fica um portão trancado ali, que é meio atrás ali do relógio. Passem lá, vocês vão ver o portão, normalmente tá trancado com cadeado. Ela falou, durante aí a greve, alguém foi lá e arrombou o portão, tá dando pra subir. Vamos lá? E eu fui, foi muito da hora, sabe? E foi por causa de uma kibe. Se eu não tivesse na kibe, eu mal conhecia a menina, ela era amiga dos meus amigos, na verdade. E aí a gente subiu lá no relógio, e a gente passou uma meia hora ali só olhando, dá pra ver um monte de coisa de São Paulo, assim. Tava uma noite super bonita, super aberta. A gente passou meia hora ali tomando uma breja e conversando em cima do relógio. Altão pra caramba. E pra descer, e o medo, eu tenho muito medo de altura. Mas descemos, deu tudo certo. Então fica aí uma história legal de kibe. Bom, o único estágio que eu tive foi na ESPN, foi o único lugar que eu estagiei. A ECA me ajudou basicamente porque abriu as portas para mim. Eu fiquei sabendo do estágio, acho que inclusive pelo e-mail USP, chegou lá para mim que estava com a vaga aberta. E o fato de eu fazer a ECA foi importante no processo seletivo, com certeza. Além da ESPN, eu trabalhei também no Desimpedidos, que é um canal de futebol e humor no YouTube. Fui para lá por causa de indicações da ESPN, de quando eu já tinha saído de lá, enfim, tive idas e vindas. Mas de forma geral, assim, o trabalho que eu fiz sempre foi de produtor audiovisual. A minha vida inteira é muito relacionado ao que eu estudei. Curso de audiovisual na ECA, a gente tem várias ênfases para escolher, então tem fotografia, som, direção, roteiro, e eu escolhi roteiro e produção. Então, hoje o trabalho que eu desenvolvo, o trabalho que eu desenvolvi durante toda a minha vida na ESPN e em outros lugares, foi voltado para a produção audiovisual, que é algo relacionado ao meu curso aqui na ECA. Então, ó, isso aqui são pulseiras de rolês universitários. Ó. Eu peguei uma aqui aleatoriamente, ó. Francesca, foi uma festa que a gente fez em 2017, só teve uma edição, mas foi uma festa ex em Fran que a minha gestão fez. Se for puxando aqui, ó, Réveillon 11, acho que essa aqui é a Réveillon 11 do ano passado, vocês devem ter ido nessa festa. Então, Réveillon 11, festa que a gente fez com a Sanfran, com a Fea, foi. Se for puxando aqui, vixe, gente, Juca, Bife, ó, diretoria Laaca, foi do Juca 2018 isso aqui, então. Tem muita história aqui, então eu guardo essas memórias aqui. Aqui umas camisetas que eu trouxe. Essa aqui eu mostrei em algum momento do vídeo, mas vai de novo. Camiseta da Gestão 28. Fevereiros, a melhor de todas. Camiseta da minha Semana dos Bichos, a camiseta que vem no kit. Ainda tem o kit com camiseta? Aí, ó, era nessa identidade visual meio Andy Warhol e pop art e tal. Essa aqui virou pijama já. Aqui, uma camiseta de um bife que eu gosto muito. Bife de Taquaritinga. 2015 acho que foi esse bife aqui. Tinga. Aqui, ó, Liberté, Égalité, Fraternité, Buffet. Pra fechar, a camiseta de um Juca, que foi o meu primeiro Juca que eu fui, foi em 2012, e meu primeiro Inter, Juca 2012 em Guaxupé. Foi nem em São Paulo, Guaxupé em Minas Gerais já. Então, Juca 2012. Aqui eu trouxe a do Juca 2014 em registro. Era uma identidade visual, acho que baseada nas coisas do Coringa e do Batman. Por isso que é o Why So Shaved, que é o Why So Serious do Batman. Virou o Why So Shaved, que é vocês se depilam, a gente não se depila. Essa daqui eu trouxe porque é do Bife 2015, mas eu trouxe porque, não sei se dá pra ver, tá focando bem, meninas, que aí as informações nutricionais são as faculdades. Então tá aqui, sei lá, ICBO, 32 ATP, ECA, ISO 400, que é da câmera, né? Aí FFLASH, 420 gramas. É química, 12 mol. E aí fizeram essa canequinha. Tem uma caixa, não é nem uma caixa, é uma cesta gigante de canecas. Tem, sei lá, 40 canecas universitárias. Um recado para as futuras gerações ecanas.
Gente, mantenha isso aqui vivo. A ECA, ela é o que é porque o ensino é bom? Sim, por isso que a gente tem que fazer greve para o ensino continuar sendo bom. Ela é o que é porque o espaço é aberto? Sim, por isso que a gente tem que manter o espaço aberto, sem grades, sem catraca, com a comunidade podendo frequentar isso aqui, com atividades que tragam pessoas que não são necessariamente os pianas ou ecanas para dentro desse ambiente. Continuem mantendo viva também a chama dos rolês ecanos, a Quinta e Breja, a Festeca, a Outubronada, a Abril pros Bichos, o Juca, o Bife, mantenham vivas as entidades. É isso que faz as pessoas se encontrarem. E assim, a vida é feita de encontros de pessoas. Nada vale se a gente vier pra cá, só sentar a bunda, assistir uma aula e ir pra casa. Então, vivam a ECA, vivam tudo que esse ambiente oferece, conheçam as pessoas, fiquem amigos e construam coisas juntos, porque é isso que importa no final das contas. É isso que eu levei pra mim. Eu tenho meu diploma ali, tá guardado, e eu tenho muito orgulho do meu diploma da ECA, mas eu tenho mais orgulho ainda de tudo que eu construí e de todas as pessoas que eu conheci aqui nesse ambiente.